Fala galera da Tatu, seja bem-vindo a mais um programa Angels Tattoo School. E o tema de hoje é como tatuar de forma profissional. Meu nome é Renan Mateliscaf, sou CEO do Angels Tattoo School desde 2005. Eu ensino a tatuar de forma profissional em 15 dias, aprendendo tudo de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, legislação, técnicas únicas que vão te levar do decalque ao realismo, com certificações válidas para o Brasil, para o exterior e certificação com reconhecimento MEC. Segue meu perfil aí para adquirir cada vez mais conhecimento. Então a gente vai falar sobre o certo e o errado em algumas situações e vai explicar para vocês o que é ser um tatuador profissional. Primeiramente eu vou me apresentar, porque pode ser que você me conheça, pode ser que não. Meu nome é Renan Mateliscaf. Eu atuo no ramo de tatuagem desde 1996, sou formada em medicina veterinária, com especialização em saúde pública humana, vigilância sanitária, técnica em enfermagem, perita judiciária e atualmente curso medicina humana para trazer mais conhecimento para você. E o que isso tem a ver com tatuagem? Isso tem tudo a ver com tatuagem. Porque eu sendo formada na área da saúde, eu posso emitir certificações válidas na área de anatomia e fisiologia da pele, biossegurança e muito mais. Porque sim, para falar de anatomia e fisiologia da pele, para falar de biossegurança, a pessoa tem que ser formada na área da saúde. Outra diferença é que quem é formado na área da saúde sabe falar disso com maestria. Então eu consigo te dizer exatamente quais são os locais que vão ter extravasamento de tinta, quais os locais que vão dar queloide, por que isso acontece. Porque muitas vezes a pessoa que já é tatuador ou aquela pessoa que está entrando no ramo da tatuagem, ela tem uma certa dificuldade para se inserir no mercado de trabalho porque ela tem insegurança. E a insegurança nasce através do medo de não saber fazer tudo com maestria. Então, quando eu não conheço algo a fundo, gera insegurança. A partir do momento que eu conheço algo profundamente, eu tenho respaldo para que eu possa fazer de maneira correta e a insegurança vai embora, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Então, dessa maneira, eu sendo formada na área de medicina veterinária, com especialização em saúde pública humana, vigilância sanitária, eu trago conteúdos únicos para que você tenha a segurança necessária para desenvolver com maestria todas as artes que você quiser no corpo dos seus clientes, né? Então é muito importante a gente saber tudo do decalque ao realismo para que a gente realmente seja considerado um profissional. Eu não estou falando com isso que é necessário você fazer traço fino, traço grosso, traço esculpido, sombra suja, sombra limpa, aquarela, degradê ou desculpa ou catreche. Não, eu estou falando que é necessário você saber tudo, você ter uma visão ampla, você conhecer mais sobre a sua carreira para que você realmente consiga se desenvolver. Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, que realismo, para você saber fazer um realismo, você precisa fazer sombra. E para você aprender sombra, você precisa saber todos os tipos de sombra que existe. Então, sombra suja, sombra limpa, sombra escovada. Eu preciso saber trabalhar com uma Magnum a 90 graus, com uma Magnum a 45 graus. Eu preciso saber a diferença das angulações e quais são os resultados que essas angulações vão me trazer. Então, realmente, quando a gente fala de técnica, a gente tem que saber realmente o porquê usar naquela angulação, o porquê fazer desta maneira e não daquela maneira. Qual é o perigo, por exemplo, de eu tatuar uma costela? Ah, mas o perigo é extravasar tinta. Ok, mas por que existe esse perigo? Então, como fazer para que isso não aconteça? Então, tudo isso, por incrível que pareça, está intimamente ligado à anatomia e fisiologia da pele, porque você vai aprender quais são os locais que você tem mais queloide, quais locais que você tem mais extravasamento de tinta, a partir da composição daquele local. Será que eu tenho mais gordura? Será que eu tenho mais células de colágeno? Por que isso acontece? Então é importantíssimo você que quer se tornar um tatuador profissional saber tudo sobre anatomia e fisiologia da pele, biossegurança, legislação. Então eu vou falar para vocês qual é a diferença de um tatuador que pode ser considerado profissional e um tatuador que não pode ser considerado profissional. Então eu vou usar como exemplo
exemplo, uma pessoa que se forma em medicina, porque é até algo que eu estou estudando, então eu posso falar melhor para vocês. Vamos supor que eu já tenha me formado como médica, certo? E aí eu vou atender um paciente. E aí eu chego para atender esse paciente de shorts. O paciente chega no meu consultório e eu tô de shorts. Poxa, muda o meu conhecimento eu estar de shorts? Não. Muda a minha capacidade em atender aquele cliente? Não. Mas não é visto como algo profissional. Assim também funciona para o tatuador, sem contar que cada profissão tem sua regra. Então eu não posso, por exemplo, atender dentro de um estúdio de tatuagem utilizando shorts. Por que eu não posso? Porque está na legislação que a gente mexe com perfuro cortante. E a partir do momento que eu mexo com perfuro cortante, eu tenho regras para mexer com esse perfuro cortante de forma adequada e de forma correta para que eu não me acidente. E aí eu já escutei muitas vezes tatuadores falarem: ah, Renan, mas eu trabalho com cartucho e a agulha do cartucho ela entra dentro do cartucho, ela não fica exposta quando está desligada a máquina, então não tem o risco de me acidentar. Ok, então quando a máquina está desligada, realmente a agulha é recolhida dentro do cartucho. Mas e quando a máquina está ligada? A máquina não pode cair da minha mão? Ah, mas qual a diferença de eu estar de shorts ou estar de calça? Bom, a diferença é toda, né? Então eu vou começar a falar algumas das diferenças, mas existem outras. Quando eu estou de shorts, por exemplo, eu tenho uma área maior exposta. Quando eu estou de calça, eu tenho uma área maior coberta. Então, se eu estou trabalhando com a máquina, seja rotativa, seja de bobina, transversa, magnética, isso não importa. Eu estou trabalhando e a máquina sem querer cai no meu colo, por exemplo, a tendência dela atingir a roupa, se você está de calça, é maior do que a tendência dela atingir a pele, né? Se você estiver de shorts. Então, se você estiver de shorts, a agulha vai ter contato direto com a sua pele. Se você estiver com uma calça, principalmente se for uma calça jeans, uma calça mais grossa, é mais difícil essa agulha conseguir penetrar diretamente na sua pele, porque vai ter uma barreira física ali entre a agulha e a sua pele. Então, tatuadores profissionais, primeiramente, seguem a lei. Por que seguem a lei? Porque todo mundo que é profissional quer seguir a legislação. Todo mundo que é profissional vai seguir de forma íntegra a legislação, ou seja, os itens que regem como um profissional deve trabalhar. Então, quem é tatuador profissional trabalha de calça comprida e sapato fechado. Por quê? Porque a legislação é muito clara. Quem mexe com perfuro cortante, ou seja, agulha, bisturi, tem que trabalhar com calça comprida e sapato fechado. Outra questão nesse assunto é que a gente também mexe com secreções. Então a gente mexe com sangue. Então a gente precisa também estar protegido disso. Porque é raro, né, uma tatuagem sangrar demais, mas dependendo do tipo do trabalho, da quantidade de horas que vai estar fazendo, ou até mesmo de quem vocês estão atendendo, pode ser que essa tatuagem sangre um pouco a mais do que o normal. Então, por exemplo, estou atendendo uma pessoa hemofílica, que é uma pessoa que não tem coagulação, não tem fator agregário de plaqueta, na verdade. Então as plaquetas não se juntam para estancar rapidamente o local. Então, se eu estou tatuando uma pessoa hemofílica, a chance dessa pessoa sangrar mais que o comum existe. Ah, mas ela faz tratamento para hemofilia, ok. Mas mesmo assim, mesmo fazendo tratamento para hemofilia, tem que saber se o tratamento está realmente funcionando 100% e mesmo assim vai ser uma agressão para o corpo fazer uma tatuagem a uma pessoa hemofílica, porque você está forçando que ela coagule, que exista o fator agregário de plaqueta, que aquele local seja estancado. Então ela pode sangrar mais do que o normal. Ou não precisa ser uma pessoa hemofílica não. Vamos colocar uma pessoa cardíaca, né? Que tome, por exemplo, AS. E o AS, ele afina o sangue, vamos dizer assim. Eu tô falando afina o sangue de uma maneira muito simplória de falar, né? Mas ele deixa o sangue mais fino. E aí o que acontece? Sangra mais. Então ela pode também ser uma pessoa cardíaca que toma um anticoagulante, ela vai sangrar mais durante o processo da tatu. E aí, se você estiver tatuando de shorts, vai cair diretamente, por exemplo, algum resquício de sangue, de secreção na sua perna, dependendo
do que estiver acontecendo ali. Pode ser, eu já vi, por exemplo, em convenções, tatuadores tatuar a perna do cliente, o cliente sentado assim na maca, ou com a perninha para baixo, né? Isso não é preconizado, inclusive, mas eu explico isso em outras aulas. Se inscreve já aí no canal para que você tenha mais conteúdos como esse e tenha acesso a essa aula, por exemplo, de posicionamento de cliente em cima de maca para ser tatuado e tantos outros temas tão importantes que fazem uma carreira sólida, uma carreira realmente profissional de um tatuador. Então, eu já vi tatuadores tatuando com os clientes com a perna para baixo e aí escorria sangue da perna do cliente, de perto ali do joelho, pingava pelo pé do cliente ali, pouco, mas pingava. Tava ali sendo tatuada 10, 12 horas, o que também não é preconizado, e vocês também podem depois ter acesso a esses conteúdos aí no canal. Mas enfim, então se você tá realmente tatuando de forma profissional, você tem que estar de calça comprida e sapato fechado para evitar não só o risco de acidentes com pérfuro cortantes, mas também evitar que aconteça, por exemplo, de secreções ficar caindo diretamente na sua pele, porque você pode estar com corte naquele local, sua pele pode não estar muito íntegra. E outra coisa, a gente tem que lembrar que a pele tem poros, então os poros abrem e fecham. Então, sim, você pode se acidentar, né, e contrair algum tipo de doença através de secreções em pele íntegra. Vai depender se aqueles poros vão estar abrindo, vão estar fechando, a quantidade de horas que aquela secreção vai estar em cima da pele íntegra e muitos mais outros fatores que não vêm ao caso aqui, porque hoje a gente vai falar como realmente é tatuar de forma profissional. E a gente não vai falar sobre essas contaminações, infecções cruzadas ou infecções endógenas. Isso é assunto para uma outra aula. Mas então, tatuadores profissionais vão atender os seus clientes de calça comprida e sapato fechado. Quando eu digo sapato fechado, Renan, mas pode ser tênis? Sim, pode ser tênis. Sapato fechado é só um modo de me expressar, né? É o que rege a lei, mas então pode ser tênis sim, tá bom? E aí a turma questiona muito sobre os braços. Os braços não precisam estar cobertos, não é obrigatório em lei, tá? Você pode estar de camiseta, mas seria realmente muito bom se você colocasse uma camiseta de manga comprida ou ainda um jaleco. Eu acho que se você optar por realmente trabalhar com os braços fechados, eu indico duas coisas para vocês. Ou trabalhar com mangote. Mangote, imagina uma estrutura feita de plástico que tenha nas duas extremidades elásticos. Então vocês vestem, um elástico vai ficar aqui, o outro elástico vai ficar aqui e vai cobrir toda o braço. O mangote, ele é descartável, tá? Então existem mangotes que vocês podem colocar no braço e eu até aconselho para que não fiquem encostando essa parte muitas vezes na área tatuada, tá? Ou se vocês optarem, pode ser um jaleco. E aí fica a critério de vocês, se vai ser um jaleco descartável, se vai ser um jaleco de pano. Lembrando que se for um jaleco de pano, tem várias regras para poder se trabalhar com jaleco de pano, inclusive sobre como é feita a limpeza desse jaleco de pano e muito mais. E também você encontra essas informações nos nossos canais, tá? Então já se inscreve em todos os canais, em todas as mídias sociais que a gente tem, porque sempre tem conteúdo de qualidade de forma gratuita para você que quer se tornar realmente um tatuador profissional. Bom, lembrando, pessoal, que todas essas informações que a gente traz são todas baseadas em lei. Então vocês podem ver que ao longo aqui da nossa conversa vão ser apresentadas leis, vão ser apresentadas normas, porque não são coisas não que eu resolvi tirar da minha cabeça ou que o Angels Tattoo School resolveu tirar da cabeça para atormentar a vida dos tatuadores, como eu já escutei por aí. Pô, Renan, mas você vive atormentando a vida dos clientes, dos tatuadores? Pô, Renan, mas você vive atormentando a vida dos tatuadores? Não, eu não vivo atormentando a vida dos tatuadores. Eu só trago conteúdo realmente de qualidade, baseado em artigo científico, baseado em legislação, para que você realmente tenha conhecimento de como é importante trabalhar de forma profissional e realmente quais são as regras que a profissão que você escolheu determina. Porque quando a gente escolhe alguma profissão, a gente tem que saber quais são as regras dessa profissão. Eu vou dar outro exemplo muito clássico aqui do que é trabalhar de forma profissional. Então, olha, não sei se vocês sabem, mas quando a gente se forma em medicina veterinária, medicina humana, enfermagem, a gente tem um conselho de classe, né? E esse conselho de classe, ele vai julgar se os profissionais estão realmente trabalhando de forma realmente profissional e íntegra ou não. Então, por exemplo, um médico que saia, né,
da faculdade e ele vai resolver cobrar consultas a R$ 20, ele pode sofrer punição do conselho de classe. Então, saber precificar também uma tatuagem também faz parte de trabalhar de forma profissional. Porque, infelizmente, eu já vi muita gente falando assim: eu cobro R$ 50 a tatuagem e eu tenho lucro nessa tatuagem cobrando R$ 50. Gente, se você trabalhar com capa de clipe, capa de máquina, se você realmente não reutilizar a tinta do batoque para outro cliente, se você descartar as suas agulhas de forma consciente, se você tiver coleta de pérfuro cortante, lixo infectante, não tem como você cobrar uma tatuagem R$ 50 e ter lucro. É inviável, não existe como, nem que você compre o material mais barato que existe na internet, por exemplo, você não consegue trabalhar a R$ 50 e ter lucro, tá? Então é bem importante a gente saber precificar de forma correta essa tatuagem. Isso também faz parte de ser um tatuador profissional, porque senão a gente marginaliza a profissão, que aliás foi por muito tempo marginalizada. Então eu sempre falo que além da gente tomar um cuidado extra em trabalhar de forma profissional, seguindo as regras que regem a profissão, a gente também tem que trabalhar de forma profissional para que cada vez mais a população veja a tatuagem como uma profissão. Porque muitas vezes a gente escuta: tá, mas além de tatuar, o que mais você faz? Porque parece que tatuar não é profissão, não é algo sério, e é algo seríssimo. Porque a gente mexe com sangue, a gente mexe com pérfuro cortante, a gente eterniza uma arte na pele do cliente. Então a gente tem responsabilidade sim de fazer algo legal, algo bonito, algo que esteja à altura do que esse cliente está esperando. Então realmente tatuar de forma profissional muda completamente o cenário. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que uma bancada aí, ela vai custar hoje em dia de R$20 a R$50, mas muito difícil você conseguir fazer uma bancada a R$20. Só que eu tô falando só da bancada, aí depois você tem que computar a luz, se você tiver o ar-condicionado, uma taxa da coleta do pérfuro cortante, porque você tem que diluir todos os seus gastos, né, dentro do valor da tatuagem. Então, saber precificar a tatuagem também faz parte de você trabalhar de forma profissional, tá bom? E a gente tem uma aula que a gente fala só sobre isso, só como precificar a tatuagem. Então é bem legal, depois se inscreve aí nos canais, como eu já disse, e acompanha, porque todo dia tem conteúdo para vocês. Trabalhar de forma profissional, então a pessoa saiu, né? Ela se formou como médica e aí ela tá lá trabalhando num hospital e ela tá atendendo todo mundo e ela fala: poxa, acabei de fazer um remédio aí na veia do meu paciente, ou um enfermeiro, né, que geralmente é o enfermeiro que faz medicação, acabei de fazer um medicamento aí na veia do meu paciente, mas, nossa, cadê a caixinha do pérfuro cortante? Tiraram daqui, né, levaram, não vou ficar esperando a caixinha voltar não, vou jogar no lixo comum, e joga no lixo comum. Isso não é a maneira profissional de um médico trabalhar, porque ele pode infectar inúmeras pessoas com essa agulha descartada dentro do lixo comum ou do lixo infectante, ao invés de estar dentro de uma caixa de pérfuro cortante. Porque a caixa de pérfuro cortante, sim, tem quantidade de barreira adequada, tem disposição adequada para ser jogada essas agulhas, tem destino correto, que é diferente do lixo infectante, cada um vai para um destino, vamos colocar assim. Então, se você é realmente um tatuador profissional, você nunca vai descartar nenhum tipo de pérfuro cortante dentro do lixo de infectante, nem do lixo comum. Então, se você realmente é um tatuador profissional, você vai saber exatamente onde descartar o seu lixo infectante ou pérfuro cortante. Então, o pérfuro cortante vai dentro da caixa de pérfuro cortante e o lixo infectante dentro do lixo infectante, que deve ter uma sacola branca leitosa. E tem um detalhe muito grande, eu tenho visto por aí um crime. Primeiro, porque descartar de forma não legal, né, agulhas é crime sanitário, previsto inclusive detenção, e também vira crime ambiental, tá? E crime ambiental não existe fiança para isso. Então olha só o que eu tenho visto acontecer direto em estúdios de tatuagem, e isso realmente é um absurdo. A pessoa dissosqueia
o cartucho da máquina rotativa dela, formato PEN ou outro formato que use cartucho, e simplesmente descarta dentro de um lixo infectante ou um lixo normal, falando que não vai ter problema porque a agulha ela se recolhe quando ela não está na máquina e quando a máquina não está ligada. Ok, ela recolhe mesmo, só que tem um detalhe, gente. Se você apertar o êmbolo, se você apertar a parte de trás do cartucho, a agulha vai para cima, vai para frente. Então você jogou lá dentro do lixo que tem um monte de papel misturado, um monte de coisa misturada, essa agulha pode sim encostar num papel e perfurar a mão de quem está tirando esse lixo infectante, de quem vai manusear depois esse lixo infectante. E lembrando que as agulhas não têm o mesmo destino que o lixo infectante. Então o pérfuro cortante vai para um local para ser destinado e infectante vai para outro. É a mesma empresa que coleta, é a mesma empresa responsável por fazer uma coleta de lixo infectante e pérfuro cortante. Porém, essa empresa, quando ela chega no local, ela tem destinos diferentes para aquele lixo. Porque senão, o que acontece? Você joga de forma inadequada e você vai sim levar risco à saúde pública. Então você incide em vários crimes, crime contra a saúde pública, crime sanitário e crime ambiental. E sim, é detenção, não é nem multa. Então você tem que ficar atento. Falando do descarte de pérfuro cortante e lixo infectante, eu acho importantíssimo a gente ressaltar aqui que é proibido pegar o descarte de lixo infectante ou pérfuro cortante, aquela caixinha, né? Tem várias marcas, o pessoal às vezes chama de Descarpac, mas Descarpac é uma marca de caixa de pérfuro cortante, então é proibido você pegar essa caixinha de pérfuro cortante e sair carregando até um posto de saúde, ou um hospital, ou uma farmácia e deixar lá para que eles façam o descarte. Isso é crime. O descarte tem que ser feito por você. Você é o responsável por fazer o seu descarte de pérfuro cortante com uma empresa especializada. Então tem algumas prefeituras que fazem e já te dão um comprovante desse descarte. Tem outras cidades que todas as prefeituras fazem. Só que tem prefeitura que demoram mais para fazer essa coleta e outras prefeituras que demoram menos para fazer a coleta. Então eu aconselho que além da prefeitura vocês tenham uma empresa particular contratada para fazer esse descarte. Por quê? Porque essa empresa particular ela vai marcar lá, vou toda semana ou vou a cada 15 dias, coleta o lixo pérfuro cortante infectante, já te dá um termo de coleta. Nesse termo de coleta vai ter a quantidade de quilos que coletou, vai ter o dia que coletou, o horário que coletou, quem fez a coleta, e aí você está assegurado dentro da lei. A vigilância sanitária chegou, você só mostra o descarte de pérfuro cortante. Mas eu aprendi com o meu professor que eu posso levar no posto de saúde. Meu tatuador sempre fez isso e nunca deu nada. Tá fazendo errado, tá ensinando errado. Não interessa quem te ensinou. Ensinou de maneira errada. A legislação é clara. Descarte de pérfuro cortante tem que ser feito por empresa especializada. Você não tem roupa, não tem EPI correto para carregar uma caixa de pérfuro cortante. E mesmo que você tivesse, colocasse luva, colocasse macacão, bota, você tem carro para fazer essa coleta de pérfuro cortante e lixo infectante? Você vai pôr aonde? Dentro do seu carro para contaminar o seu carro todo? Se acontecer um acidente automobilístico, vai voar agulha para todo canto? Então você não pode de maneira nenhuma pegar a caixa de pérfuro cortante e levar num postinho, num hospital ou em uma farmácia. Isso é crime, não tem desculpa, não tem conversa, tá na legislação e é crime. Se alguém te ensinou dessa maneira, te ensinou de maneira completamente errada e ensinou você a cometer um crime sanitário. É isso mesmo que você escutou. Então não é o jeito correto de fazer. O jeito correto de fazer é ter uma empresa que colete no local onde você atende. E é lógico que tem maneiras corretas de armazenar esse lixo, maneiras corretas de fechar esse lixo. Não é simplesmente, a caixinha lotou, vou deixar aí até a empresa vir. Não é assim que funciona. Imagina, você está lá no hospital, lota 20 mil caixas de pérfuro cortante, deixa tudo no corredor ou não, deixa no chão da sala de procedimento. Então, por exemplo, não pode ficar no chão caixinha de pérfuro cortante. Ela tem a altura correta para ficar. Ela tem local correto para ficar.
E acima de tudo, tem um jeito correto de fazer o descarte. Então, se você fazer de maneira errada, se você fazer de maneira criminosa, pode parar agora. Porque é crime descartar pérfuro cortante dessa maneira. Você não pode pegar o pérfuro cortante e levar até um posto ou levar até um hospital, uma farmácia. Não pode. A empresa tem que vir coletar onde você atende e deixar ainda o comprovante de coleta. É muito importante que você também, ao contratar a empresa, já converse com a empresa. Você faz a coleta? Faço. Você emite o laudo da coleta? Emito. Para que você acabe não contratando uma empresa que não faz laudo de coleta. E aí a vigilância sanitária chega e fala: oi, tudo bem? Cadê a prova de que você realmente faz o descarte de pérfuro cortante de forma adequada? Você fala: não tenho, tá preso, é crime. A gente não está falando de uma contravenção, a gente está falando de um crime sanitário, um crime contra a saúde pública e um crime ambiental. Então incide em 3 crimes. Então vocês têm que ficar muito atentos sobre isso. Então muda tudo trabalhar de forma profissional e de forma amadora. Então, de forma profissional, eu tenho que respeitar meu cliente. Então, eu tenho que atender meu cliente com maestria. Eu tenho que dar o termo do cliente para esse cliente preencher. Eu tenho que guardar esse termo por pelo menos 5 anos. Eu tenho que saber se eu posso tatuar meu cliente. Pô, mas meu cliente está tomando antibiótico. Aí eu vou lá e tatuo meu cliente. Essa não é a forma profissional de atender. Você não pode tatuar um cliente que está tomando antibiótico. Porque se ele está tomando antibiótico, ele já está com problema no sistema imune dele. Aí você vai tatuar e vai sobrecarregar o sistema imunológico dele. Ou seja, você não está respeitando o sistema imunológico do seu cliente. Você não está trabalhando de forma profissional. É a mesma coisa que você chegar no médico e aí você está com uma infecção e aí o médico é um cirurgião plástico e ele fala: vem cá, não importa se você está tomando antibiótico ou não. Eu vou arrumar o seu nariz para ficar bonitinho e empinado. Ele não trabalhou de forma ética. Ele primeiro tem que esperar a infecção passar para depois te levar para um centro cirúrgico fazer uma cirurgia plástica ou uma cirurgia estética. A tatuagem é algo estético, não é algo urgente, não é uma emergência. Então aquele cliente, ele não tem que ser atendido de forma emergencial. Ele tem que ser atendido com maestria, ele tem que ser atendido com respeito e ele tem que ser atendido de forma profissional. E a forma profissional da gente atender um cliente que esteja tomando antibiótico você vai terminar de tomar esse antibiótico, vai aguardar 15 dias e aí vai retornar para que a gente possa fazer essa tatuagem se você já estiver curado do que você tem para estar tomando um antibiótico, um anti-inflamatório, um remédio de alergia. Então a gente não tatua clientes que estão fazendo uso de medicamento, seja antibiótico, anti-inflamatório, antialérgico. A gente não tatua. Assim como a gente não tatua clientes que estejam no meio de um tratamento odontológico, de um canal, de uma extração de siso. Não, porque esse cliente vai ter que fazer uso de antibiótico, uso de anti-inflamatório. As bactérias da boca, que são bactérias vegetativas, têm extrema atração por pele. Então a gente, assim como qualquer outro profissional, nós temos que ser profissionais. A gente tem que saber quando a gente pode tatuar o cliente. A gente tem que saber quando a gente não pode. A gente tem que entender como é atender um cliente realmente seguindo tudo que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Eu vou dar um exemplo. Você vai marcar uma consulta com o médico e aí o médico fala assim: olha, tudo bem, só que para você marcar essa consulta, eu quero que você deixe um sinal de R$100. Tá errado isso. Mas vamos supor que ele tenha cobrado o sinal de R$100. E por algum motivo você não possa ter ido à consulta. Esse sinal tem que ser devolvido 100% na íntegra. Então, se você cobra sinal do seu cliente para marcar o horário e depois ele não vem e você não devolve, você está cometendo crime. Esta não é a forma profissional de trabalhar. Ah, mas eu perdi meu tempo. Concordo. Eu acho um absurdo o cliente marcar horário e não ir. Eu acho uma falta de respeito tremenda com o profissional, seja ele tatuador, médico, dentista, advogado, enfim, isso não importa. Eu acho realmente um absurdo e uma falta de respeito tremenda ao profissional que está aguardando você para que ele possa atendê-lo. Mas
A legislação, o Código de Defesa do Consumidor, é claro, não pode reter dinheiro nenhum de cliente que não aparecer para uma sessão de tatuagem, para uma consulta odontológica. Não pode, é crime. E aí o que pode acontecer se você fizer isso? Você pode ser denunciado ao PROCON, e aí pode levar uma bela de uma multa. Você pode ter novamente uma multa dada pelo PROCON. E aí começa a complicar essa situação, porque além de aumentar os valores das multas, pode chegar até ser determinado que aquele estabelecimento seja lacrado, fechado. Então é crime, não pode cobrar o sinal do cliente e depois não devolver. Então assim, eu quero cobrar o sinal para deixar esse cliente mais preso para mim, ok. Mas não posso depois não devolver se ele não vier. Agora vocês podem fazer de uma outra maneira. E olha só o que eu vou ensinar você a fazer agora. Suponha que eu esteja atendendo um cliente que chama tá bom? Oi, senhor tudo bem? Tudo bem. O senhor quer ser tatuado? Quer. Olha, a gente faz artes exclusivas, a gente gosta de deixar o decalque todo preparado antes. Bancada já semi-montada, porque depois eu vou falar sobre bancada, mas você também não pode abrir agulha, tudo mais, deixar tudo pronto antes do seu cliente chegar, não pode não. Bom, enfim, olha, eu vou cobrar o valor de R$100 para preparar a arte para o senhor. E aí eu vou enviar a arte para o senhor. Se o senhor gostar dessa arte, eu desconto esses R$100 do valor total da tatuagem quando o senhor vier fazer. Mas se o senhor não gostar, o senhor fica com a arte e o senhor pagou para que eu fizesse a arte. Aí é outra coisa. Cobrar para fazer a arte, você pode, mas você tem que entregar essa arte para o cliente. Então não pode cobrar, por exemplo, eu vou cobrar R$100, R$200, R$300, R$500 para fazer a arte, só que eu não vou entregar para o cliente porque eu não quero que ele faça com outro tatuador. Não. A partir do momento que ele pagou pela execução da arte, a arte é dele. O que ele vai fazer com aquela arte diz respeito somente e unicamente e exclusivamente a ele. Ou seja, se você cobrar para fazer uma arte, depois essa arte é do cliente e essa arte tem que ser entregue para ele, seja de forma digital ou de forma presencial, tá? Então, cobrar para fazer a arte, sim. Cobrar para marcar horário e depois não devolver se o cliente não for, não pode. É crime, tá bom? Então, vocês podem ver que tem muita diferença entre um tatuador que segue as regras, e é um tatuador profissional, e um tatuador que não segue as regras, que é um tatuador que não é profissional. Só colocar uma arte perfeita na pele do cliente não faz dele um profissional. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos sair dessa coisa de falar de médico e vamos falar um pouco de artista, tá? Vamos supor que seja proibido desenhar com material radioativo, ok? Então é proibido por lei desenhar com material radioativo, e é mesmo. E aí eu, como artista plástica, eu como desenhista, achei um pozinho de um produto que tem radiação, resolvi misturar na água, fiz uma pintura e vi que ficou lindo, porque brilha no escuro e tudo mais. E aí eu começo a fazer essas artes no papel e vender. É crime. Eu não estou sendo um profissional da arte. Eu estou usando produto que é proibido, que é o mesmo que um tatuador usar uma tinta sem registro. Ah, mas Renan, a Anvisa tem um plano macabro contra os tatuadores. A Anvisa não quer que a gente tenha produto de qualidade. Pelo amor de Deus, para com isso. Porque se fosse isso, a gente hoje não teria tantas tintas no mercado com registro da Anvisa. A Anvisa não quer de maneira nenhuma atrapalhar a vida do tatuador. A Anvisa não quer de maneira nenhuma acabar com a carreira do tatuador. Não, a Anvisa tem seus parâmetros. Ah, mas é só no Brasil que não pode tatuar com essas tintas. Em outros países pode. Quem foi que disse isso para vocês? Se você for olhar, a França proibiu tatuagem colorida em 2013, 2014. União Europeia em 2020 proibiu inúmeras marcas de tinta de tatuagem. Inclusive eles tiveram que se adequar para poder continuar vendendo tinta lá. Então não é só o Brasil que se preocupa com isso. E a gente tem que lembrar que cada país tem a sua regra. Ah, mas eu não concordo. Muda de país. Porque aqui no Brasil, para você ser um tatuador profissional, você só pode usar material com registro da Anvisa. Você não concorda? Para de ser criança. Para de fazer mimimi.
muda de país, vai para um país que você acha que tem leis que se adequam a você. Agora, a pessoa que é profissional, ela não fica preocupada em achar desculpa por ela não estar conseguindo um resultado bom numa tatuagem. Ela vai treinar, vai se capacitar com o material que é permitido e vai conseguir tatuar bem com o material que é permitido. Ou vocês vão me dizer que todos os tatuadores que tatuam bem usam material sem registro? Claro que não. Então é uma questão de adaptação. Eu tatuo desde 1996, então fiquei muitos anos tatuando com tintas que não tinham registro da Anvisa, porque na época não existiam tintas com registro da Anvisa. E sim, as tintas que não têm registro da Anvisa pegam muito mais fácil. Depois que cicatrizam, tem a tendência a ficar melhor. Mas isso é por causa que algumas dessas tintas, algumas dessas cores têm uma quantidade grande de metal pesado. E quando a gente fala no preto, que é carbon black, a gente fala, mas todas as tintas pretas são formadas de carbon black. Ok, mas lembre-se que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Então, eu tô com dor de cabeça, vou tomar uma Novalgina, passa a minha dor de cabeça. Tô com dor de cabeça, tomo 15 Novalginas, vou passar mal. Então, uma tinta que tem carbon black, que tem registro da Anvisa, ela tem o tamanho de pigmento e a quantidade de pigmento que não vai sobrecarregar o sistema imunológico do seu cliente, que não vai afetar a saúde do seu cliente. Uma tinta preta que não tenha registro da Anvisa, ela vai ter uma quantidade maior de carbon black. Ela vai ter um tamanho de pigmento às vezes maior, que vai forçar muito o sistema imunológico, que vai fazer com que os macrófagos tenham que quebrar esses pigmentos através do citocromo P450 do fígado, enfim. Vai realmente forçar o sistema imunológico e sim, vai trazer prejuízos para a saúde do seu cliente, e sim. Então é isso. Então, quem é profissional não fica procurando artimanhas. É a mesma coisa que você chegar num médico e aí o médico fala assim, ó, pera um pouquinho, eu vou coletar sangue seu, eu vou dar uma entortadinha aqui na agulha para coletar o seu sangue. Alguém já viu algum médico, algum enfermeiro, algum técnico de enfermagem, algum dentista fazendo gambiarra com produto que é registrado na Anvisa? Fazendo gambiarra com você? Já viu? Os péssimos profissionais. Os profissionais de verdade, aqueles que são qualificados e aqueles que levam realmente a profissão a sério, você nunca vai ver isso. Aquele sugador que a gente coloca aqui no canto, no dentista, para ficar sugando a saliva, para não ter acúmulo de saliva para o dentista poder trabalhar melhor dentro da sua boca, é um cano, né? Alguém já viu algum dentista acoplando naquele local um canudinho do McDonald's? Não, né? E se viu, corre, porque é um péssimo profissional. Porque aquilo lá é muito barato e aquilo lá já vem pronto, feito pelos engenheiros de uma maneira que tenha a angulação correta, que consiga sugar a saliva de maneira correta. Então, por que modificar algo que foi feito especialmente para aquela função? É a mesma coisa quando a gente vai pregar alguma coisa na parede, a gente está lá com a furadeira, a hora que a gente vai colocar a bucha na parede, aquela bucha sobra um tanto assim da bucha, porque a gente furou menos, a gente não furou o tamanho da bucha exato. E aí, ao invés de eu tirar essa bucha, fazer o buraco novamente do tamanho correto, o que eu faço? Eu vou lá e serro a bucha que sobrou, serro o finalzinho da buchinha que sobrou. O que vai acontecer? Essa bucha não vai mais aguentar o peso que ela aguentaria. Quando o engenheiro fez essa bucha, ele fez de uma maneira para aguentar o peso correto, para estar dentro da parede uma profundidade correta. E aí você vai lá e altera um material que foi feito especificamente para isso. Então, por exemplo, um engenheiro profissional, um pedreiro profissional, não fica fazendo gambiarra, não fica ralando a bucha, não abriu muito buraco, passa pasta de dente em volta da bucha para fingir que não ficou maior do que ficou. Não! Uma pessoa profissional, ela sabe medir a bucha na broca, ela sabe exatamente até que profundidade essa broca tem que entrar, qual é o tamanho da broca, ela sabe medir a bucha com a broca para saber qual é o tamanho daquela broca, é uma broca 12, é uma broca 14, como é que faz? Uma broca 10? E assim o tatuador tem que ser. Então, eu vejo vídeo por aí ensinando como abrir o cartucho e alterar a agulha lá dentro para ficar melhor. Primeiro, isso é crime. É crime alterar
qualquer produto que tenha registro da Anvisa e que venha estéril. Primeiro é crime. Segundo, meu Deus, como assim? Foi feito por uma pessoa capacitada. Não foi feito por ninguém. Por uma pessoa doida que achou que tinha que ser daquele jeito. Tem uma engenharia por trás disso. Eu vejo algumas empresas gastando fortunas com profissionais engenheiros para criar máquina, cartucho, biqueira, agulha, tinta para vocês. E vocês vão lá e começam a alterar esse material. Coloca vodka na tinta, torce a agulha, angula a haste da agulha para dar mais firmeza no traço. Daí aquela haste fica batendo dentro da biqueira e saindo micro faísca de plástico. Daí, ai, não sei porque minha tatuagem está inflamando. E a maioria dos tatuadores nem acompanha o cliente. E aí fala, ai, minha tatuagem não inflama. Você acompanha a tatuagem de todos os seus clientes? Você pede para todos os seus clientes mandarem fotos diárias das tatuagens deles, pelo menos 2, 3 vezes ao dia, durante 15 dias? Não, né? Então como é que você sabe que não inflamou no meio do período e esse cliente não procurou um médico, não tomou anti-inflamatório e nada disso? É muito fácil falar, as minhas tatuagens nunca deram problema, se você não acompanha. Porque tem muito cliente que tem vergonha de voltar para o tatuador e falar, olha, minha tatuagem está vermelha, olha, minha tatuagem não está cicatrizando direito. Primeiro que eu já escutei, não foi de um, foi de vários clientes. Eu fui tirar dúvida com o meu tatuador foi grosseiro comigo. Como assim? Como você vai ser grosseiro com o seu cliente? Então, é completamente diferente a postura de alguém que é profissional e de alguém que não é profissional. Quando a gente fala de profissionalismo, a gente não está falando de saber tatuar só. Ah, mas eu sei fazer artes incríveis. Ok, você saber fazer artes incríveis não exime você, não faz com que você não tenha realmente coisas para seguir. Você fazer artes incríveis, você ser um excelente tatuador, de colocar uma arte na pele de alguém, realmente entregar um desenho feito com boa qualidade, não faz com que você não tenha regras para seguir. E no mundo da tatuagem vocês estão confundindo isso de uma maneira tão feia que chega a ser muito ridículo. Chega a ser extremamente ridículo quando eu escuto de um tatuador assim, eu não uso máscara mesmo, mas os melhores tatuadores não usam. Qual foi o parâmetro de melhor que você usou? A gente não está falando de ser melhor em desenho, ser melhor em colocar uma arte na pele do cliente. A gente está falando de ser profissional. Então adianta você ir no médico que ele te entrega um nariz perfeito. Ele é cirurgião plástico, tá bom? Mas para ele entregar esse nariz perfeito, ele mistura vodka no bisturi, ele não descarta todo o material que ele usou no paciente anterior. E se você pegar alguma coisa, tudo bem. Se você pegar alguma doença, o problema é seu. Você começa a ter dúvidas se o procedimento está cicatrizando de maneira correta. Chama esse médico via WhatsApp, via e-mail, via telefone e ele praticamente te ignora. É dessa maneira que você gostaria de ser atendido? É com esse respeito que você gostaria de ser atendido e gostaria que a sua família seja atendida? Então, eu misturo vodka na tinta e nunca deu nada. Até a hora que dá, até a hora que você tatua alguém que tem diabetes, até a hora que dá uma úlcera. E não é uma vez não, são várias vezes que eu vejo dentro de hospital chegando pessoas com complicação em piercing e tatuagem, várias. Então se você está tatuando de maneira não profissional e acha que está indo tudo bem, cuidado. Uma hora não vai dar certo. É igual beber e dirigir. Pode? Não pode. Mas eu dirijo bem quando eu tô bêbado. Mas não pode. É contra a lei. Ah, mas eu nunca bati o carro. Tem hora que bate o carro e mata alguém. Aí não tem mais o que fazer. Então, ou você realmente leva tudo a sério, ou você realmente não leva tudo a sério. Ou você realmente é um profissional e aí você segue à risca o que rege a sua profissão, ou você não é um profissional. Não é porque você coloca um desenho bonito na pele do cliente que você é um profissional. Não é. O profissional trabalha de máscara. Máscara é uso obrigatório. Ninguém está perguntando se você acha que precisa. Ninguém está perguntando se você quer. Ninguém está perguntando se você fica bonito com máscara. É uso obrigatório, ponto final. Aliás, adultos fazem o que precisa ser feito. Criança que fica com mimimi. Ah, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero. Adulto vai lá, precisa usar máscara? Pum, põe a máscara.
Preciso usar capa de máquina? Coloca a capa de máquina. Preciso colocar a capa do clipe? Põe a capa do clipe. Preciso ter um descarte correto do copo que eu uso para limpar a água, a tinta da biqueira? Vou ter um descarte correto, ou vou ter um solidificador, ou vou ter uma pia para descarte com filtro. Então, realmente, quem quer levar a sério a profissão, realmente quem é um profissional, segue as normas. E se você não consegue seguir norma, você não serve para ser tatuador, ué. Porque você não segue as normas do que você escolheu para ser, para sua vida. É igual, eu vou casar, mas eu quero ficar traindo. Não quero ser fiel. Por quê? Porque eu não quero. Porque cada coisa que a gente escolhe na vida vai ter as suas regras. E as regras servem para quê? Servem para que a gente possa realmente estar enquadrado dentro do que a gente escolheu para ser. Eu vou, por exemplo, eu quero ser dentista, mas eu quero trabalhar de shorts e chinelo, então vai ser surfista. Eu quero ser tatuador, mas eu não suporto usar máscara, então vai ser desenhista. Eu quero ser médico, mas eu não quero atender pessoas. Eu quero ser médico, mas eu não gosto de pessoas, eu tenho nojo de pessoas. Vai ser costureira, sei lá, vai ser alguma coisa que não faça você mexer com pessoas. Então, se você quer realmente ser um tatuador profissional, você tem que saber que tem regras. E essas regras têm que ser seguidas, você gostando ou não. A maioria das regras constam em leis, né? As regras estão na legislação, então elas precisam ser seguidas, você gostando ou não, você aceitando ou não, você achando certo ou não. E se você quer entender o porquê existem essas regras, eu estou aqui para ajudar você a entender. Agora, se você não quer entender porque existe a regra, você até entende, mas não concorda, não é comigo que você tem que vir aqui. Eu não concordo, falando um monte de besteira, mimimi. Daqui a pouco vai ter que tatuar com roupa de pessoa que vai pra lua. Não é comigo que você tem que discutir. Você não concorda? Vai lá. Faz um projeto, manda para a Anvisa, liga na vigilância sanitária, fala com a prefeitura da sua cidade, não concorda, se mexe. Se mexe e prova que está errado, que está na legislação. Caso contrário, segue e acabou. É só seguir, não dói. Você acredita que não dói seguir a legislação? Não dói, você não vai ficar doente. É só seguir a legislação. Então, assim, quer ser tatuador, segue a legislação. Quer ser um profissional? Leve a sério a sua profissão. Respeite a saúde do seu cliente. Respeite a sua saúde. Respeite as leis brasileiras. E realmente respeite a sua profissão e a profissão de tantos outros tatuadores que realmente levam a profissão a sério. A gente se vê em breve em outro vídeo.